segurança. Uma das coisas mais importantes da vida. Por isso, o Cresce que você conhece e confia criou o App Cresce. Nele, você pode encontrar um imóvel para o seu lar, negócio ou investimento. Todos cadastrados por corretores de imóveis fiscalizados pelo órgão regulador. E você, corretor, pode acessar cursos, atualizar cadastro, inserir e gerenciar imóveis. Fácil e gratuito. Baixe agora o App Cresce. Seu imóvel com segurança na palma da sua mão. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 3 de novembro, são 8h30 da noite e nós estamos ao vivo para mais uma palestra, mais uma live para os nossos corretores de imóveis de São Paulo e de todo o país. É um prazer recebê-los aqui na TV Cresce para tratarmos hoje de estratégias para liderar equipes. A pauta da nossa palestra será descobrir as 5 estratégias de liderança, abordando os seguintes tópicos: absorção de vitórias e derrotas rápidas, exemplos pessoais, como ser otimista e realista ao mesmo tempo, equilíbrio emocional e administração de conflitos. O papel do treinador líder, nesse caso, é gerir as emoções e resolver problemas com bom senso, administrando suas reações em cada situação de conflito. Sendo assim, ele terá um objetivo maior de conscientizar a equipe que as ações devem ser executadas e aceitas por todos os membros do grupo de trabalho, alcançando assim objetivos em comum. Para tratar desse assunto, trouxemos um especialista, Rubio Alencar. É treinador de futebol, com experiência em clubes no Brasil, no Japão, no Catar e na Coreia do Sul, onde sempre buscou trabalhar com dedicação, comprometimento e muita resiliência. Foi assistente técnico da Seleção Brasileira Feminina Sub-20, trabalhou em equipes de base profissional como Barueri, Portuguesa, Bandeirante, Atlético Paranaense, Minas, São José, Shunan Dragons na Coreia do Sul, Olímpia, Ituano, Al Arabi Catar, Al Shamar no Catar, Juventude, Caxias, Rio Grande do Sul. Ele é pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Ciências do Esporte e graduado em Educação Física. Tem atuação na área desde 96 e atualmente é treinador do Esporte Clube Águia Negra e do Esporte Clube Taubaté. Em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a diretoria do Cresce São Paulo, Rubio, quero te desejar as boas-vindas aqui no Cresce e que a sua live seja maravilhosa. Sônia, muito obrigado, né? Para mim é uma honra muito grande estar participando com pessoas de negócios. É sempre importante dizer que a minha atividade, né? Eu sempre também tenho que estar me vendendo, né? E aqui o trabalho, né, das imobiliárias e de corretores de imóveis é sempre também buscar um caminho de venda, né? Para que pessoas possam concretizar seus sonhos. Então, para mim é uma honra estar aqui compartilhando as ideias, né, e também das experiências que eu tive no mundo do futebol, e depois eu vou dar uma sequência aqui já da minha apresentação. Obrigado também à confiança também dada também pelo presidente, né, José Augusto Viana Neto, e por toda a equipe de apoio de vocês aí do Cresce São Paulo, que foram fantásticos comigo desde o início, do meu primeiro contato e até agora. Muito obrigado pela oportunidade. Posso dar sequência? Pode começar. Então vamos lá. Pode começar sim. É um prazer recebê-lo. Obrigado. Estratégias para liderar equipes, né? O que eu vou dizer, o que eu vou apresentar aqui hoje, né? Quais são os tópicos assim que eu vou abordar aqui com vocês, né? Eu vou mostrar primeiro qual que é a conexão, né, que existe entre o futebol, né, o mundo onde eu vivo, e o mundo corporativo, que é o mundo dos negócios, né? Vou também falar aqui também qual que é a grande busca de um líder, né? Vou também comentar com você o porquê que você está aqui me ouvindo aqui hoje, né? As capacidades e habilidades de um líder, e também o conhecimento dos estilos de liderança. Eu também vou comentar também com você, né, a respeito de estratégias de liderança. Vou falar também sobre os caminhos para o sucesso de um líder, né, e lições de liderança. E depois nós vamos fazer uma conclusão. Bom,
Então, iniciando, né, dentro dessa nossa sequência, né, de hoje, né, eu vou falar um pouquinho sobre a conexão futebol e mundo corporativo. O porquê que eu criei essa palestra aqui com vocês hoje, né? Porque o futebol e o mundo corporativo, eles são conectados, né? A conexão desses dois mundos, né, de buscar resultados, né, absorver vitórias e derrotas, transformar uma equipe em um time de campeões, manter o equilíbrio emocional, administrar conflitos e criar ambientes vencedores, né, são dimensões que aproximam muito esses dois mundos, né? No mundo muito competitivo, seja ele, né, no mundo competitivo de resultados, né, dentro do futebol, como no mundo competitivo de resultados de negócios. Baseado nisso, né, qual que é a grande busca de um líder, né? Você precisa saber quais são os seus porquês, né? Quais são as suas dificuldades, né? Você precisa ter esse primeiro entendimento, né, como um líder, né? E por que você está aqui hoje, né? Qual que é a tua ambição de estar aqui hoje? Porque provavelmente essa semana, por exemplo, essa semana está curta, porque teve aí um feriado um pouco mais prolongado, talvez você deve ter perdido um negócio importantíssimo que você poderia ter feito em conjunto com a sua equipe de vendas, por exemplo, mas não fechou porque você não tem a empatia dos seus colaboradores. Talvez, provavelmente, você nessa semana perdeu um negócio importantíssimo porque você não conseguiu expor as suas ideias estratégicas para a sua equipe para fechar um negócio. Não é? Aqui também você está aqui hoje, que talvez você esteja chateado porque não bateu a sua meta mensal do mês passado, devido a não ouvir o que sua equipe de vendas estava lhe dizendo para fechar um grande negócio, né? Talvez você está aqui, né, porque você pode estar pensando, né, pô, é muito triste ter fechado um mês passado e estar angustiado por mais uma vez você não ter atingido a sua meta de vendas da sua empresa, né? E aí, você também pode estar aqui porque você precisa estar buscando uma solução rápida e simples para alavancar os seus resultados e transformar a sua equipe de vendas em um time de campeões, não é? Você também pode estar aqui, né? E aí você pode estar se pensando assim, né? O que na verdade eu preciso, né, para ter, né, conhecer sobre liderança, né, para poder me tornar um grande líder. Eu tenho um segredo para te contar, né? Eu sei o que você está passando e eu sei o porquê que isso acontece. E eu vou te explicar o porquê, né? Porque dentro do meu ambiente de futebol eu entendo muito bem que isso também acontece. E aconteceu comigo. A causa de líderes de equipes de vendas não conseguirem atingir as metas mensais é porque eles não têm aquela capacidade e a habilidade de um verdadeiro líder que inspira pessoas. Ele pode ter ali a sua equipe, né, diante dele, mas ele não possui algumas capacidades, algumas habilidades de liderança. Não é? E aí, ó, você pode estar ansioso para saber, né? Mas qual que é a estratégia para liderar a minha equipe e mudar tudo isso? Quais são os caminhos que eu devo seguir, né, para poder conquistar, né, tudo aquilo que eu preciso, que é o sucesso? Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Antes de se ter uma estratégia de liderança, você necessita primeiro conhecer essas capacidades e habilidades de líder, né, para você poder conseguir atingir o sucesso. E quais são essas capacidades e habilidades? Essas capacidades são a autoconsciência, a autogestão, a empatia e a habilidade social, né? Você precisa ter essa capacidade. A autoconsciência, o que é a autoconsciência? É você se conhecer, conhece-te a ti mesmo, ter uma compreensão profunda das suas próprias emoções, as suas forças, as suas fraquezas, as suas necessidades e impulsos, né? Essa autoconsciência, ela faz com que as pessoas com alto nível de autoconsciência, ela reconhece que os seus sentimentos afetam a elas, afetam também a outras pessoas e seu desempenho profissional, né? Ele tem essa consciência de que a maneira dele passar o sentimento que ele tem para as pessoas pode também afetar também na produtividade, né, de toda a sua equipe, de todo o seu grupo. Também essas pessoas, né, com alto nível de autoconsciência, que também tem um entendimento que as pessoas têm de seus próprios valores e metas. Você precisa entender
né, que as pessoas que você está liderando, né, os seus liderados, eles também têm as ideias deles, eles também têm os seus valores, eles também têm as suas metas pessoais, né? Então, você tem que ter essa consciência de que os seus liderados, eles também possuem objetivos próprios, objetivos, né, individuais. O segundo, né, a segunda capacidade, né, de liderança é a autogestão, é você ter um autocontrole, aquele diálogo interior contínuo que nos afasta, né, e nos liberta, né, daqueles, né, de sermos prisioneiros de nossos sentimentos. Quer dizer, qualquer coisa te abala, né? Não, você precisa ter um autocontrole, você tem que ter uma autogestão para você poder conduzir o teu grupo, né, a resultados, né, de alta performance, né? Dentro também da autogestão, pessoas que estão no controle de seus sentimentos, de emoções e impulsos, né, elas são capazes de criar um ambiente de confiança e igualdade, né? Você cria dentro do teu trabalho, dentro do teu modo, né, de conduzir uma equipe, né, você cria um ambiente, né, que eu acredito muito no ambiente, né, de um grupo, né, um ambiente de confiança e de igualdade. Você precisa ter autocontrole para poder manter isso. E o ambiente que um líder tem autocontrole fica mais proativo. As pessoas querem dar ideias, né? Porque as rivalidades, elas são fortemente reduzidas. Você coloca tudo em igualdade, né? E a produtividade, ela é muito alta. Tá? Uma outra capacidade, né, de liderança é a empatia. Você precisa ter o reconhecimento de todos, mas não de uma forma assim que você vai dizer, olha, eu sou dessa maneira. Não. Você tem que mostrar no dia a dia, né? Você tem que colocar algumas coisas das suas ideias, né? A sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? E fazer com que os seus liderados reconheçam essa sua característica, essa sua individualidade, porque é o respeito das individualidades que fazem crescer um grupo. E significa levar em conta também os sentimentos dos seus colaboradores. Você, como líder, você precisa também ter essa dimensão bem colocada também nas suas atitudes, né? Os seus colaboradores, eles sentem, eles pensam, eles agem, né? E isso ajuda muito no processo de tomar decisões inteligentes. Você vai ter mais capacidade de tomar decisões inteligentes quando você tem a empatia, né? O reconhecimento de todos, né? A forma de se posicionar, né, tentando ouvir os seus colaboradores, né, é que vai fazer valorizar os potenciais individuais, né, e coletivos de sua equipe. Então, você vai conseguir demonstrar para a tua equipe que, através de diálogo, né, e você está sempre ouvindo seus colaboradores, você vai valorizar as características individuais e coletivas, né? E aí, logicamente, o crescimento, né, vai acontecer, né, dentro do processo, dentro de um trabalho, seja ele numa empresa, dentro do departamento de futebol, né? E a empatia também, você tem que saber se posicionar com as diferentes culturas. Você precisa saber se posicionar com os hábitos também, vamos supor, daquela comunidade, daquela cidade que você está ali, né, convivendo naquele momento, né? Você também precisa entender os pensamentos dessas pessoas, ter a capacidade de se sintonizar com mudanças de diferentes ambientes. Eu até coloquei aqui uma foto minha, aqui, ó, quando eu estive no Mundo Árabe em 2006 até 2008. Trabalhei durante 2 anos no CAR, e lá eu tive essa compreensão. Antes também eu tinha trabalhado já no Japão. Eu tinha essa compreensão de que eu tinha que me posicionar, saber entender, né, as culturas e os hábitos e pensamentos de diversas pessoas, diversos países, diversas cidades, diversos locais. E isso cria empatia das pessoas. Quando você abre, né, portas para conhecer cultura e conhecer novos hábitos, né, você cria uma conexão com essas pessoas, porque você está mostrando interesse, né, nessa cultura, né, na cultura deles, né? E isso é uma forma, né, uma capacidade de liderança. Uma outra capacidade de liderança seria a habilidade social, né? Você saber se relacionar, né? Você tem que reconhecer que ninguém consegue fazer nada sozinho,
né, nós, né, sempre vamos ter pessoas interligadas no mesmo objetivo, né? As pessoas é que movem, né, qualquer projeto, qualquer atividade, qualquer movimento, né? E você precisa ter essa habilidade social, saber se relacionar. As pessoas tendem a ser bem eficazes em gerir relacionamentos quando conseguem entender e controlar suas próprias emoções e conseguem ser empáticos com os sentimentos dos outros, né? Essa é uma característica também, uma capacidade, né, de liderança também, a habilidade social, né? E qual que é a habilidade mais buscada, assim, né, que os empregadores querem, né, hoje em dia, né, que eles querem, eles buscam nos líderes atualmente, né? Quais são essas capacidades, né? Quais são essas habilidades, na verdade? A habilidade essencial de um líder, o que é? É trabalhar bem em equipe, é saber compartilhar as ideias, ela tem que ter uma comunicação, ele ser capaz de se comunicar claramente, né, eficazmente, né? Ele tem que falar diretamente sobre o que ele espera de seus colaboradores, não é? Você tem que ser direto na sua comunicação, né? E você precisa também ser apto, né? Você a se adaptar às mudanças, né? Porque você tem que estar preparado para as alterações de percursos, né? Já vista, por exemplo, no que aconteceu com a gente na pandemia, né? A forma de se tratar hoje o cliente ele é completamente diferente. As mudanças, né, que ocorreram em 2 anos foram grandiosas na nossa vida, na nossa forma, no nosso habitat, no nosso pensamento, enfim. Foram mudanças que foram determinantes. E essa é uma habilidade essencial de liderança. Você estar adaptado, ter uma condição de se adaptar às mudanças mais rapidamente. E saber interagir com as pessoas, né? Ter boas relações, né, é essencial para o ambiente de trabalho. Isso é muito importante, né, dentro do ambiente do trabalho, você saber interagir com as pessoas. Mas a habilidade, né, a habilidade principal que os empregadores querem hoje de um líder, ele precisa pensar claramente, ele tem que saber mostrar as suas ideias de forma clara e resolver problemas sob pressão, tá? Dentro da minha vida no futebol, o que é? Eu tenho que estar buscando resultados o mais rápido possível, né? E você precisa ser rápido. E aí você precisa ter uma comunicação clara, você tem que colocar seus pensamentos, né, de uma forma muito clara e muito objetiva e rápida, para você conseguir ter resultados, né, sobre condições de pressão, principalmente nos momentos que você está tendo muitos fracassos, muitas derrotas, né? É uma habilidade principal, né, que hoje se pede hoje de cargo de liderança, né? E, baseado nisso, né, eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns estilos de liderança. Quais são os estilos de liderança hoje que nós temos hoje, né? Existe o estilo de liderança visionário, é o líder visionário, aquele que direciona as pessoas rumo a ações compartilhadas, tá? Existe um estilo também de coaching, né, que ele vai conectar o que a pessoa quer com as metas da equipe, né? A meta individual com a meta coletiva, né? É um estilo coach, ele vai conduzir conectar isso, interligar isso, né? A meta individual com a meta coletiva. Também tem um estilo afiliativo, aquele que valoriza as ideias das pessoas, né? E aí ele vai obter aquele compromisso pela participação desse liderado, né? Quando você valoriza as ideias das pessoas, né? Um outro estilo de liderança é o democrático, né, onde você valoriza as contribuições das pessoas, e obtém um compromisso também pela participação. Também tem aquele estilo, aquele marcador de ritmo, né, que é aquele que fixa as metas, né, desafiadoras e empolgantes, né, e aí ele vai passo a passo, meta a meta, ele vai alcançando, ele vai galgando os degraus, né, até chegar àquilo que ele precisa, aquilo que é o sucesso, né, dentro de um estilo de liderança de equipes. E o estilo autoritário, aquele coercivo, né, que alivia o medo naquele momento, né, ao dar instruções mais claras em uma emergência, em alguma situação adversa, uma situação de perigo, né? Então, o estilo autoritário também tem alguns momentos que nós precisamos utilizar como estilo de liderança, né? Bom, você sabe agora, né, todas as capacidades e habilidades de liderança, que um líder, né, precisa de capacidade de liderança, né? E agora está tudo pronto para você decolar no mundo da liderança. Está tudo, né, agora já, você já está com conhecimento para poder
pensar nas estratégias para liderar equipes, né? Mas a pergunta é, como que eu vou conduzir equipes para atingir o sucesso, né? Como que eu vou levar uma equipe a atingir o sucesso? Primeiro, né, quais são os objetivos de uma liderança, né? O que é? A liderança nada mais é do que você fortalecer as pessoas, colocar, dar poder, deixar essa pessoa mais forte possível, né? Você também tem que fazer com que ela compartilhe as suas visões, você compartilhar também as suas visões, né? Você também tem que inspirar as pessoas, esse é um objetivo da liderança, né? E também liderar mudanças, foi aquilo que eu falei anteriormente, né? Então, são esses os objetivos da liderança. E, do ponto de vista, seja ele no esporte ou no mundo corporativo, você tem que levar o seu liderado, tá? Você tem que empoderar ele de uma tal forma que ele se sinta o poderoso do mundo, né? Você tem que dar muita confiança, passar para ele aquela confiança que ele pode, que ele consegue, que ele tem força, que ele tem habilidade técnica, que ele tem habilidade de poder tomar decisão correta, enfim, ser aquela pessoa, né, que você precisa dentro da tua equipe. Então, o objetivo da liderança, o objetivo maior de um líder é empoderar uma pessoa e fazer com que ela se sinta a pessoa ideal, né, e de confiança própria do líder, né, de sua confiança, né? Você confia no trabalho dele. Então, esse é um objetivo da liderança. E quando você chega, por exemplo, no local, né, ou seja, no mundo, por exemplo, né, das imobiliárias, né, das incorporadoras, né, existem algumas estratégias de liderança, né? E aí quando você chega nesses locais, você precisa fazer uma tomada, você precisa entender, né, você como líder, ter uma visão, que a gente chama de visão sistêmica, né? Você tem um conhecimento do todo para você começar a agir, né? E o que você pode direcionar, né, nesse caso, né? Você tem que dimensionar o que é sucesso primeiro para os seus liderados. Mostrar para os seus liderados que sucesso é uma dimensão individual. Você precisa mostrar para ele, né, que o sucesso ele depende muito do entendimento de cada um. O que é sucesso para mim não é sucesso para você que está me ouvindo agora, que está me assistindo agora, né? Então, os seus liderados também precisam entender, né, que sucesso é uma dimensão individual. Feito isso, você vai mostrar para ele que ele precisa entender os porquês, né? Você precisa criar um ambiente de entender qual é o motivo dele estar ali, deles estarem ali, né? Eles precisam entender qual é o porquê, o porquê que ele está aqui naquele momento, né? Por exemplo, no meu trabalho, né? Aquele jogador ele está ali, mas o porquê que ele está ali? Qual que é o objetivo dele? Qual que é o motivo que faz ele ter motivação para estar ali naquele grupo, né? E aí você tem que dizer o seguinte, que vencer é um subproduto. Vencer é um subproduto. Você precisa se concentrar no produto que é o esforço. Porque o esforço é que vai te trazer vitórias, que vai te trazer, no caso, né, vamos supor, do corretor de imóveis, né, do gerente de vendas, do gerente de equipe e do líder de equipe. As vitórias, né, são os fechamentos dos grandes negócios, né? Então ele tem que entender que através do esforço dele é uma consequência, né? Vitória, vencer é uma consequência, é um subproduto, é uma consequência do esforço dele, da dedicação dele, da disciplina dele, né? E ele tem que competir com ele mesmo, competir só contra si mesmo, colocando metas individuais para ele, e aí faz com que toda a equipe ganhe com isso, né? Ele colocar, por exemplo, como se diz, algumas metas individuais, né? Para que a nossa equipe cresça, né? A nossa equipe consiga bater metas de vendas, consiga, por exemplo, bater metas, vamos supor, né? Agora nós estamos no final de ano, né? Eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo, você quer bater a sua meta do ano, você quer fazer um ano melhor para você do que do ano passado, né? Então você quer, por exemplo, fazer com que, né, o seu liderado, né, a tua equipe, consiga entender que, através do esforço dele, né,
é que ele vai conseguir atingir as vitórias, né, e as conquistas que ele quiser, né, durante um ano, durante uma meta, né? E aí também existem estratégias, né? E aí tem orientações para que um líder alcance o sucesso com a sua equipe. Existem algumas orientações para você que é líder, você que é gestor de equipes, né? Ou que é um aspirante à gestão de equipes, né? Existem algumas orientações para que um líder alcance o sucesso com a sua equipe. E quais são nessas orientações? Primeiro, quais são os caminhos para o seu sucesso, para o sucesso de um líder, né? Primeiro, dedicação ao trabalho. Se você, como líder, você mostrar que, para os seus liderados, que você se dedica ao máximo, né, eles, com certeza, eles vão começar a te analisar, a enxergar e vão também seguir o mesmo caminho, né? Você vai demonstrar para eles que você é uma pessoa dedicada, que você é uma pessoa que se entrega de corpo e alma para o seu trabalho, né? Um outro caminho para o sucesso de um líder, né? Você precisa ter entusiasmo. Você precisa mostrar para eles que você está ali para o que der e vier, né? Seja na vitória ou seja na derrota, você tem que ter entusiasmo, né? Você precisa ser uma pessoa, né, que mostre para os seus liderados, né, que pode acontecer o que acontecer, mas você está ali de pé, você está ali firme e com muito entusiasmo, né, com muita dedicação. Outro caminho, né? Você vai criar um ambiente de amizade, né? A confiança, ela vem através da amizade, né? E lógico, se você criar um ambiente, né, propício para que seja, vamos supor, criado uma espécie de uma família mesmo, né? Você cria essa empatia entre as pessoas, né? E todo o grupo, né? Todo o grupo, a empresa tem muito a ganhar com isso, né? Esse é o caminho também do sucesso de um líder, né? Um outro caminho, né, que agora também é a lealdade, né? Você mostrar para o seu liderado, né, que você é leal a ele, né? Se você quer ter liderados, né, com lealdade ao seu lado, você também precisa ser leal com eles. Você precisa respeitar a opinião deles. Você precisa ser também ter respeito e falar a verdade, ser, né? Depois eu vou até mostrar para você, ser autêntico com as pessoas. E isso é mostrar capacidade de lealdade com os seus liderados, né? É um caminho também para o sucesso de um líder. Cooperação, você tem que trabalhar em conjunto você trabalhando com pessoas. Pessoas, elas precisam ser abraçadas. Você mostrando esse sentido de cooperação, cooperar com elas, para que elas possam dar o melhor de si, é um caminho também para o sucesso de um líder, né? E isso, tanto no mundo corporativo como no futebol, isso é muito importante, né? O autocontrole. Você precisa também ter um autocontrole. É um caminho para o sucesso de um líder, né? Você não ser empolgado nas vitórias, né? Quando você está batendo aquelas metas, já bateu a sua meta, você está já arrebentando no mês e tal, você tem que ter o autocontrole, você tem que manter, você não pode ser nem muito empolgado nas vitórias e também nem muito frustrado nas derrotas. A derrota você consegue, se você conseguir entender os porquês das derrotas, né, em vez de você ser uma pessoa frustrada, tá, você vai ser uma pessoa altamente, tá, de reação, pessoa que reage, tá? Quando você perde alguma coisa, quando você tem algum fracasso, se você utilizar o fracasso como um trampolim, né, de conhecimento, de experiência, você alavanca a tua carreira, você alavanca os teus resultados, né? Então, isso é ter autocontrole, né? O outro caminho, né, é ter uma vigilância do teu grupo, mas não é, por exemplo, ficar olhando sempre, né, ficar ali cuidando do que cada um faz. Não. Você tem que ter vigilância das atitudes, principalmente, né, do ambiente externo. Você precisa ter um conhecimento do ambiente externo. O que está acontecendo, né, no mundo lá fora com essa pessoa, né? Você ter, por exemplo, um entendimento de que ela, como ser humano, ela pensa e ela sente. Vamos supor que um liderado seu, ele está com um problema familiar. Logicamente, vai afetar na performance dele, vai afetar nos resultados, né? E essa vigilância você precisa ter,
de uma forma não, né, não de pressional, de pressão, né, mas ter uma vigilância de entendimento do que está acontecendo com cada membro do teu grupo, com cada liderado que você tem ali dentro da tua empresa. Né? Um outro caminho para o sucesso de um líder, né, é a iniciativa. Apoie as iniciativas do seu grupo. Né? Se ele tem uma ideia para compartilhar com você, né, ouça, escute. Talvez essa ideia ela seja a salvação da tua empresa, ela seja a salvação da tua imobiliária, ela seja a salvação da tua incorporadora, ela seja a salvação do teu escritório, da tua empresa. Né? Então, crie um ambiente, né, em que os seus liderados tenham a iniciativa, né, de expor ideias, né, colocar as opiniões na mesa, né, e também possa alavancar projetos. Né? Então, crie esse ambiente dentro, que é um caminho para o sucesso de um líder. Né? Você vai criar aquele ambiente muito ativo, proativo. E a tenacidade, né? A persistência. Você tem que ser persistente, você tem que ser constante, né? Dentro daquilo que você tem, que você pensa, que você tem como objetivo teu, que você tem como meta. Existe uma grande diferença daquele líder que é o torrão, né, o cabeça dura, né, que fica ali insistindo naquela ideia, né, e também aquele também que é o que mantém a convicção. Porque se o seu liderado perceber que você muda de atitude, né, muda a sua convicção, tá, ele passa a não acreditar mais em você. Então, se você tem convicção naquilo que você está fazendo, naquilo que você está realizando, persista, porque você vai atingir o sucesso. Você vai atingir os seus resultados, aqueles resultados que você quer, tá? Condicionamento, estar preparado, é o condicionamento físico mesmo, tá? Você tem que estar preparado fisicamente, mentalmente, né? Para que quando o teu liderado necessitar, né, da tua ajuda, seja, né, um apoio, né, seja o que for, você esteja preparado. Né? Você tenha que estar, você precisa estar com a sua mente sã e o seu corpo sã. Né? Mente sã, corpore sã. Né? Então, esse condicionamento, você precisa estar preparado para todos os desafios. Você precisa estar ali, pronto, né? Estando ali já, a qualquer momento você pode receber um telefonema e mudar a tua vida. Então, esteja preparado. Né? Se você também, por exemplo, dentro do teu negócio, né, você às vezes pode receber um novo projeto, né? Ou receber uma nova sondagem. Né? Então, esteja preparado. Né? Porque às vezes, se você não tiver mentalmente, né, mentalmente preparado, você não consegue também atingir o sucesso como um líder. Né? Porque o líder é movido por desafios. Né? O outro caminho é que o líder precisa estar aprendendo sempre. Ele precisa estar aprendendo novas técnicas, ele precisa estar entendendo o que tem no mercado, o que está acontecendo no mercado, como o mercado está reagindo, como é que a técnica, por exemplo, vamos supor no trabalho, por exemplo, de corretor, né, de imóveis, né? Quais são as técnicas de vendas, né, que hoje se tem, como é que eu vou fazer prospecção de cliente, enfim, ele tem que estar aprendendo, ele tem que estar aberto, né, à aprendizagem constante. Né? Esse também é um caminho para o sucesso de um líder. Né? Um outro caminho é você estar dentro do espírito de equipe. Né? Não adianta você falar apenas, né, para a sua equipe ter o espírito. Não, você também precisa, né, colaborar para que haja, né, dentro da sua equipe, dentro da tua empresa, né, o espírito de equipe, né, através das suas atitudes, através da sua forma de liderar e de se comunicar, né, e principalmente de também ouvir os seus liderados. Manter uma estabilidade, né, você precisa ser verdadeiro, você precisa mostrar para os seus liderados, né, que o que você fala é tudo pautado em verdade e respeito. Né? Então, essa estabilidade, né, você ter esse equilíbrio, né, na forma, né, de conduzir e de principalmente passar feedbacks, né, ela precisa ser o seu liderado precisa entender que o feedback precisa ser verdadeiro.
né? Ele precisa entender que o feedback que você está passando, ele é verdadeiro. Um outro caminho é a conversa, é mostrar, né, que você acredita no seu liderado, que você acredita no seu potencial, que você acredita nas suas atitudes, que você acredita nas suas ideias e que você vai estar ao lado dele para o que der e vier. Passar essa confiança para o seu liderado, né? No meu caso, por exemplo, para jogadores de futebol, isso é muito importante, né? Porque ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir apoiado, e aí ele vai oferecer o melhor dele, tá? Eu tenho até um exemplo aqui há pouco tempo atrás, né? Que eu cheguei, por exemplo, no intervalo dentro do vestiário, e aí o meu atacante tinha perdido 2 gols, né? E porque quis fazer um gol bonito. Eu falei para ele depois no intervalo, logo assim, eu fiz a minha preleção, porque eu tenho só 15 minutos, e eu disse para ele, meu amigo, é o seguinte, cara, eu não quero gol bonito, eu quero é gol. Não importa para mim, cara, vai lá e faz o gol, porque eu sei que você vai fazer. 5 minutos depois do segundo tempo, ele fez o gol e veio me abraçar. Então, esse tipo de passar essa confiança para o seu liderado, né, é que faz com que o ambiente seja de proatividade, né? E você só tem a ganhar como líder, né? E a tua empresa também só tem a ganhar com isso, porque os resultados, eles vão ser grandiosos. Você vai conquistar muitas coisas como líder, tá? Outro caminho é você mostrar a grandeza competitiva. Mostrar para o seu liderado como é bom, né, competir, como é bom estar dentro do jogo, como é bom estar dentro de um projeto de vendas, como é bom estar inserido num mercado que está fervendo, que está precisando de pessoas como ele. Mostrar essa grandeza competitiva, né, do que está acontecendo, né, dentro do teu mercado, que você que está me ouvindo agora, e também, né, de qualquer outra atividade, né, é você mostrar para ele que essa grandeza competitiva, só o fato dele estar ali, né, junto contigo, junto com você, líder, né, você que lidera, né, é uma coisa extraordinária. Né? Você mostrar essa grandeza. Pô, cara, você está na minha equipe, você foi escolhido a dedo, você foi escolhido por mim, eu confio em você, então vai lá e faz aquilo que você sabe fazer de melhor. Mostrar para o seu liderado essa grandeza competitiva, né? É um caminho também para o sucesso de um líder. Tá? E aí você precisa ter fé, muita fé naquilo que você faz, você precisa acreditar naquilo que você faz, você precisa acreditar naquilo que você fala, e você precisa ter paciência. Paciência porque você está lidando com pessoas, você está lidando, né, vocês que estão no mercado imobiliário, né, de muitas oscilações, né? Às vezes vão ter momentos, né, que você vai estar em baixa, né, porque eu sei muito bem, né, o que é isso, né? Você não conseguir ter resultados, que às vezes eu sei que vocês podem ficar 3, 4 meses, às vezes, sem vender nada, não é? E aí você precisa ter paciência, você precisa ter persistência, você precisa ter consistência, né? Você precisa ser constante, né? E ter fé como um líder para direcionar o caminho dos seus liderados dentro da tua empresa, dentro da tua imobiliária, dentro da tua incorporadora, né? Bom, agora eu vou falar para você 5 estratégias para liderar equipes, né, que foram apresentadas ali no início, né, no início da nossa apresentação. Eu coloquei esse slide aqui, é até interessante, né, porque qual que é a estratégia número 1, né, que eu passo assim, né, para poder liderar pessoas, liderar equipes, né? Você tem que aprender a absorver vitórias e derrotas de forma muito rápida. Tem que ser rápido no gatilho. Você tem que absorver as vitórias, né? Porque no outro dia você já tem que estar pensando já no teu próximo projeto, na tua próxima venda, no teu próximo cliente, na tua próxima apresentação, né? Da forma que você vai conduzir a tua venda, né? No meu caso, né? Eu tenho que entender qual que é o próximo adversário, qual que é o próximo jogo, qual que é a importância desse jogo, se é jogo fora ou joga dentro de casa. Então, você tem que absorver vitórias e derrotas de forma muito rápida, né? Naquela forma assim, né, sempre de se pensar, né? Quando você tem uma vitória, né, degusta
né, naqueles primeiros momentos. Né? Até eu falo o seguinte, né, que, vamos supor, se você joga, por exemplo, num período da tarde ou da noite, né, você vai degustar até a meia-noite daquele dia, né, até a 0 hora, né, e aí, a partir daquele momento, já é um outro dia, você já tem que estar pensando no próximo adversário, né, e quando você também tem uma derrota, né, você vai para a tua casa e analisa, onde foi que você errou, aonde foi que você não conseguiu dar aquela atenção ou oferecer aquilo, uma solução para aquele problema, né? Você precisa analisar essa situação de derrota, né? E aí você consegue, logicamente, né? Você consegue levar a sua equipe, né, para uma retomada, uma reagida nessa questão de derrotas. Então, estratégia número 1, o que é? Absorva vitórias e derrotas de forma rápida. Essa é a primeira estratégia. A estratégia número 2, né, de liderar equipes. Lidere de uma forma que você seja o exemplo para a sua equipe. A liderança através do exemplo, ela move, transforma pessoas. Se você for daquela situação assim, daquele ditado, né? Faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Está errado. Essa é uma forma errada, errônea, né? É muito difícil a gente falar o que é certo ou errado. Mas se você quer liderar pessoas, né, você precisa dar o exemplo. Não adianta só você falar e você não estar realizando aquilo que você disse. Você como se diz a palavra, você não condiz, né, com as suas atitudes, com as suas ações, né? Se você fala uma coisa e realiza outra, né? Então, a estratégia número 2, né, de liderar equipes, né, é você liderar, né, através do seu exemplo. Dê o exemplo para a sua equipe, porque eles vão estar enxergando isso. Tá? A estratégia número 3, né, são 5 estratégias. A estratégia número 3, seja otimista e realista ao mesmo tempo. Como assim? Você precisa ser uma pessoa positiva, você precisa ser uma pessoa otimista, mas existem momentos que você precisa ser realista. É aquilo que eu estava dizendo antes, né? Que era uma das capacidades ali, né, do líder ter sucesso, né? A vigilância. Se você tiver uma vigilância do teu grupo e perceber que eles não vão conseguir bater aquela meta, eles não vão conseguir vencer o próximo jogo, eles não vão conseguir, por exemplo, fazer a próxima venda, o teu corretor não vai conseguir, por exemplo, vender um apartamento de milhões, uma cobertura de milhões, mas você tem que mostrar para ele, né, ser realista com ele, falar a verdade para ele daquele momento, né, que ele está passando, quais são os caminhos que ele vai ter que chegar na resolução, na solução daquela venda, né? No meu caso, né, eu tenho que mostrar para o meu jogador, né, que ele precisa colocar o algo a mais, ele precisa dar o up ali, ele precisa oferecer o algo a mais para ele poder atingir aquilo que ele quer, que é, por exemplo, fazer gol, ter vitórias, conquistar títulos. Então, você precisa ser otimista, mas ser realista, né? Você tem que mostrar para ele de acordo com a capacidade de cada liderado. Você apresentar as soluções para eles, né, mas também ser realista ao mesmo tempo, né? Você precisa elevá-lo, levar ele, né, conduzir ele, né, a atingir o objetivo principal, que é ou a venda, no caso, né, da atividade, né, do corretor de imóveis, né, ou de imobiliários, enfim, né, e no meu caso, né, do futebol, é conquistar vitórias, né, conquistar títulos, né. Então, você ser otimista e realista ao mesmo tempo, mostrar as condições, né, reais, né, daquilo que você vai enfrentar, né. E a estratégia número 4 é você manter o equilíbrio emocional quando os resultados não estão sendo alcançados. É esse o momento principal, o momento de pressão é que você precisa ter equilíbrio emocional. Você vai criar confiança, né, dos seus jogadores, no meu caso, dos meus jogadores e você, dos seus liderados, né, você vai criar essa confiança a partir do momento que você tiver um equilíbrio emocional
de blindá-los das armadilhas do sucesso e blindá-los das armadilhas do fracasso. Esse equilíbrio emocional, né, que eu digo, é você ter consciência dos porquês, você ter a sabedoria, né, a sapiência de entender os porquês, né, quando os resultados, principalmente quando os resultados não estão sendo alcançados. Então, manter esse equilíbrio emocional sempre em ativa, né? E a estratégia número 5, administre conflitos de forma imparcial. Não administre conflitos de forma pessoal, né? Você precisa administrar conflitos, né, pensando na situação, naquilo, o que aconteceu, na busca de soluções dos conflitos, né? E não levar para o lado pessoal. Porque quando você leva para o lado pessoal, cria-se uma situação insustentável que se chama desconfiança. E num grupo, né, onde existe desconfiança, né, cria-se situações que você às vezes não vai gostar, né, quando você for, por exemplo, principalmente abordado, né, pelos seus chefes, enfim, né? Você precisa, então, administrar esses conflitos de uma forma imparcial. Então, são essas, né, as 5 estratégias, né? E, né, você também, né, da tua vivência, você também deve, como líder, né, ter algumas lições, e eu tive, dentro desses meus 25 anos, né, participando de comissões técnicas de futebol, eu tive algumas lições de liderança dentro dessa minha vida como treinador de futebol. A primeira coisa que eu aprendi, que bons valores atraem boas pessoas. Se você tiver bons valores naquilo que você pensa, naquilo que você age, né? Se você tem o seu valor, né, bem direcionado, bem entendido, você vai atrair pessoas boas. Pessoas de confiança vão estar ao seu lado, né? E também você precisa se chamar de professor, porque o professor nada mais é do que um condutor, né, de conhecimento. É um condutor, né, de elevar potenciais, né, de pensamentos, de conhecimento, de novos caminhos, né, de conhecer, conhecer outros, né, outras dimensões, né, dentro da sua vida. Então, você que é líder, né, chame-se de professor, porque você é um professor, né, sem você saber. Tá? E também, né, utilize sempre a palavra mais poderosa de 4 letras com o teu grupo, que é amor. Se você tiver amor por aquilo que você faz, né, você não precisa ter dúvida nenhuma, tá, que você vai conseguir atingir sucesso como líder, né? E faça o seu trabalho de coração. Coloque o seu coração, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, né, na tua rotina diária, né? Coloque ali, faça o seu trabalho de coração, né? Bom, e para o momento é superação. Você agora já sabe quais são as capacidades, habilidades de um líder, você sabe os estilos de liderança, você sabe como é que um líder pode atingir o sucesso, não é? E você também já viu que existem caminhos, né, para que você consiga elevar a sua equipe, né, para sucesso. E existe uma palavra hoje muito importante que você precisa inserir no teu dia a dia, que é superação. E para superação você precisa entrar em ação. Você precisa surfar em ondas que jamais você surfou, que você jamais, né, jamais imaginava, né, que você poderia surfar, que você poderia estar ali, ondas gigantes, ondas podem vir de qualquer tamanho, e você tem que superá-las, você tem que superar essas ondas, você tem que superar as mudanças, você tem que superar tudo aquilo que vai chegar, né, de bom ou de ruim para você, mas você precisa superar, você precisa entrar em ação, né, você precisa estar ali, né, em atividade. Porque se você olhar para o seu passado, você vai ver que as situações e dificuldades que você se lembra com mais orgulho são aquelas em que tudo parecia perdido. E você ousou confiar em você mesmo, e avançar
em dar os seus primeiros passos. Né? Se você olhar bem lá para trás, quando você começou, você vai enxergar isso. E você sabe o que você precisa fazer para aumentar os seus negócios como um líder que inspira as pessoas. Você agora já sabe. Então, o que eu tenho para te dizer nesse exato momento? Tá? Você nunca deve se esquecer de que cuidar de pessoas é saber transformar toda a vida que eles querem e lutam para conseguir todos os dias. Então, você, líder, pense nisso. Cuide bem das suas pessoas. Cuide bem dos seus liderados. Faça com que eles se transforme a vida dele, transforme a vida das famílias deles, todos os dias. Né? E aqui fica o meu muito obrigado. Vou deixar aqui agora os meus contatos, né? Vamos socializar. Está aqui o meu Facebook, Rubem Palestrante, rubenalencar.palestrante. Aqui o meu Instagram também, rubenalencar.palestrante. LinkedIn, Rubem Alencar Palestrante. Né? Eu vou deixar também aqui, né? Depois eu posso até voltar aqui depois também esse slide. Então, aqui os meus contatos, e-mail, telefone, WhatsApp. Né? E também vou deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Obrigado pela atenção de vocês. Boa sorte e bons negócios. Você que agora vai levantar amanhã e vai dar início a uma nova fase de liderança de seu grupo de trabalho dentro da tua empresa. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a você, Rubio, e temos aqui já algumas mensagens e algumas perguntas para você. O Evaldo Imóveis Corretor, ele diz que é um prazer revê-lo, ele é de Pindamonhangaba e diz que jogou junto futebol com você. Sim. Quando vocês forem jogadores na Ferroviária. Te mando um abraço. Sim, manda um abraço para o Evaldo aí. Jogamos juntos. Eu era o capitão dele. Eu acho que ele vai colocar olha só, olha. Marcou, né? Marcaram a carreira. Marcou. Além do Elias Miranda, existem vários outros corretores que estão perguntando se é possível ter acesso a esse material da apresentação. Sim, claro. Vamos fazer agora, então, um desafio, tá? Vai lá agora, lá no perfil lá do Instagram, né? Tanto do Cresci como também o meu, né? Coloca lá o nomezinho lá, né? Que daí a gente vai entrar em contato, né? E pode até compartilhar também nos stories também, né? Marcando aí o Cresci São Paulo, o oficial e o @Rubenalencar. Vai lá que daí eu mando para vocês, sim. Eu mando todos os slides. Então, olha aí, já está o recado para quem está precisando, para quem está querendo a apresentação. Então, sim, vamos curtir os perfis aí do Instagram do Rubio e do Cresce, e aí você recebe um contato do nosso palestrante, né? Sim. A Simone Guerreiro pergunta o seguinte: treinar através do método analítico, que é um tipo de treino que prioriza somente o fundamento técnico, é um tipo antigo de treino? Eu discordo, viu, Simone, pelo seguinte: o treinamento analítico ele é utilizado até hoje dentro da sua sessão de treinamento de futebol. É um tipo de treinamento muito importante. Alguns colocam como um tipo de treinamento antiquado, mas eu coloco sempre dentro das sessões de treinamentos, ou no início ou no final, geralmente é no final dos treinos, não é? Porque hoje a forma de se treinar futebol, ela mudou, né? Ela mudou na questão, assim, você precisa colocar dentro das suas sessões de treinamentos condições, mudanças de comportamentos dos jogadores, eles terem um entendimento do jogo, terem a inteligência de jogo, né? Mas o treinamento analítico, eu considero ele como uma parte, né? Um método que você pode utilizar dentro de uma sessão de treinamento, sim. Perfeito. E o Elias Miranda diz o seguinte: Rubio, como ter sucesso em curto espaço de tempo na venda? Tem uma estratégia específica? Olha, eu vou colocar assim a minha ideia assim dentro aqui agora dessa pergunta, né? Da mesma forma que quando a gente assume uma equipe de futebol, por exemplo. Você precisa conhecer o ambiente primeiramente, você precisa ter o conhecimento, vou colocar bem dentro da tua atividade, tá, Elias? Você tem que ter o conhecimento do teu cliente, você precisa
analisar quais são as necessidades, né, primordiais dele numa venda, né? Por exemplo, vamos supor, vamos colocar um exemplo bem prático. Você vai vender um apartamento. Primeiro, você tem que saber qual é o tipo de apartamento que ele quer. Se ele quer de 1 dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios. Você precisa ter esse conhecimento, né, ter a visão daquilo que o cliente quer. Isso já é um bom caminho, não é? É como eu faço, por exemplo, quando eu vou assumir uma equipe de futebol. Eu tenho que saber quais são os hábitos, né, daquele clube, quais são, né, a cultura daquele clube, né? Então, o cliente é a mesma coisa, só que hoje, uma coisa que nós, até eu debato muito com outras pessoas, viu, Sônia, é assim, o cliente não mudou. O cliente, ele colocou algumas necessidades primordiais na vida dele pós-pandemia, que nós temos que ter esse entendimento o mais rápido possível. Hoje ele valoriza, tá? Ele valoriza muito o espaço dele. Olha a dica para vendedor de imóveis, hein? Se quiser vender um imóvel para mim, pode até ver, né? Mas olha a dica para vocês, tá? Hoje, qualquer um, ele valoriza a casa dele. Por quê? Pô, gente, nós ficamos 1 ano e meio confinados. Um ano e meio confinados. Então, se eu não tenho um ambiente gostoso, um ambiente, né? Uma casa, né, que você se sinta bem, né? Como é que ele vai viver, né? Então, essa forma, né, de você entender o teu cliente da forma mais rápida possível é que vai facilitar a tua venda, porque, não sei se eu posso estar até errado, tá? Mas você demora mais ou menos de 14 até 28 dias para fechar uma venda de um imóvel, dependendo de cada cliente, às vezes até mais. Não é? Eu acho que até mais, viu? Eu acho que até mais, eu acho que até uns 2 meses, 3 meses, às vezes, né? Então, se você conseguir dimensionar as necessidades dos teus clientes, você vai conseguir fechar vendas com muito mais velocidade. É que nem o meu resultado. Se eu conseguir me comunicar bem com os meus jogadores, se eu conseguir me comunicar bem com a minha equipe, né, eles entenderem aquilo que eu quero, né, isso vai afetar dentro da tua performance dentro de campo. Né? É uma coisa que você falou que é muito importante, né? A liderança pelo exemplo, né? Não adianta a gente só falar também, e tem que dar o exemplo, e com certeza o exemplo arrasta, né? Boa, arrasta a pessoa. A Simone também pergunta o seguinte: o que um treinador de futebol deve saber antes de começar a captação de jogadores para a sua equipe? Principais dicas. Simone, eu vou te dizer assim, eu vou te passar um segredo, tá? Que eu acho que nenhum treinador de futebol passaria, mas eu passo porque eu não consigo, eu gosto de compartilhar as ideias, sabe, Sônia? Eu não sou baú, sabe? Eu gosto de falar aquilo que eu faço, sabe? Porque eu não tive essa oportunidade, sabe? Mas eu falo. Mas, Simone, eu vou te dizer o seguinte, a primeira coisa, nós temos que conhecer o histórico, né, de cada jogador, a gente faz uma captação, assim, de todo o percurso que ele teve como atleta, aonde ele foi formado, quais são as características individuais técnicas desse jogador, quais são as suas habilidades, como é dentro e fora de campo, como ele se posiciona, né, com as comunidades aonde ele vai, né, se ele respeita os clubes aonde ele vai, principalmente isso, o extra-campo hoje é muito importante, né, e também quais foram, por exemplo, os clubes que ele passou recentemente, porque, vou citar um exemplo, se você vai começar um campeonato em janeiro, você tem que ver se o jogador teve segundo semestre, porque daí ele treinou e jogou, tem que ver também o número de jogos, né? Quantos minutos ele jogou em cada jogo. Então, tudo isso a gente tem que fazer, a gente tem que planejar antes de se contratar um jogador hoje. Contratação, montagem de grupo é uma coisa muito séria dentro do futebol. Né? E é a mesma coisa, por exemplo, agora eu vou colocar no mundo aqui agora, né, de imóveis, né? Você precisa também ter conhecimento do imóvel que você vai vender. Porque você vai chegar, por exemplo, para o cliente, ele vai chegar fazendo perguntas. Ele vai chegar fazendo algumas perguntas para você. Se você mostrar que não tem conhecimento do imóvel, você perdeu a venda. Você perde a venda. É a mesma coisa, por exemplo, nós, né? E jogadores também, né? Se a gente, por exemplo, mostrar que na hora de você criar, na hora que você começar a organizar a tua equipe, na hora que você começar
a contratar os jogadores da sua equipe, se o presidente do clube perguntar alguma coisa para você a respeito daquele jogador e você não tem a resposta naquele momento, não tem o conhecimento naquele momento, ele não contrata. Então, olha só como são, né, interessantes essas duas situações que eu coloquei, né, Sônia? O lado do futebol e do lado dos negócios. São muito próximos. É muito semelhante, são dicas que dá para levar para a vida, né? Para todos os campos, né? O profissional, porque, Sônia, o pessoal. Sônia, a vida é uma eterna venda. Sim. A vida é uma eterna venda. Para você colocar, só o fato de você estar aqui agora criando esse ambiente de compartilhamento de ideias, é uma venda. Com certeza. O que eu estou fazendo aqui hoje com vocês é uma venda. Não é? Então, eu não tenho dúvidas. Não é? Então, eu acho que é isso. Acho que eu consegui responder para a Simone. Eu acho que é importante a gente lembrar, né, que a nossa imagem, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente acredita, é o que a gente vende todo dia, né? Sim. Eu vou contar uma história bem rápida, tá, Sônia? Eu vou contar uma história bem rápida para você, tá? Eu, quando fui no Japão, cheguei no Japão em 1997. E eu fui para treinar lá uma equipe, lá uma seleção de uma província chamada Gifu. Até eu conversei com o Gilberto antes aí, né, que trabalha com vocês aí, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei 2 anos sofrendo as consequências do treinador antigo. Por quê? Tá? Olha só, por quê? Porque esse treinador, ele ficou 50 dias no país, foi embora, voltou para o Brasil, sem avisar ninguém. Né? Quer dizer, eu tive que sofrer, né? Aí, infelizmente, generalizaram, né? E aí eu tive que colocar as minhas atitudes, mostrar para eles de uma outra forma que eu era diferente. Eu tive que me vender de uma forma diferente, através das minhas atitudes. Uma outra cultura ainda, né? Uma outra cultura, né? Cheguei lá, comecei a falar inglês. Ninguém falava inglês, o que eu tive que fazer? Aprender o Nihongo, aprender a língua japonesa, para poder me comunicar melhor com os meus jogadores, né? E hoje, felizmente, né, eu consigo hoje me comunicar com uma segunda língua, né? Isso, você vê, de toda a dificuldade a gente tira um aprendizado, né? Uma lição que a gente pode levar para a vida, né? Com certeza. Ótimo. Rubio, eu quero te agradecer muito por essas dicas. Tem muitos elogios aqui do Elias, da Simone, do Ricardo Guadanucci, enfim, todos adoraram a sua palestra. Muita gratidão pela tua apresentação. E obrigado, fica o convite para quando você tiver a agenda disponível, né, poder voltar e bater um outro papo com a gente aqui. Ótimo. Descontraído com os nossos corretores. Eu fico muito contente, né, de estar ouvindo isso, né, de você, que é isso que me faz mover, né, as pessoas me movem, né, então, e quando a gente tem esse retorno, tem esse feedback positivo, né, é que mostra que a gente está no caminho certo. Então, muito obrigado mais uma vez, viu, Sônia, pela oportunidade. Imagina, né? Eu fico sempre à disposição de vocês. Tá? A gente é que agradece a sua disponibilidade e ter dedicado esse tempo aos nossos profissionais que estão nos assistindo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora. Lembrando que amanhã teremos novas lives, nos mesmos horários que vocês já estão habituados, né? De manhã, no finalzinho da tarde e no comecinho da noite. E quero contar com a companhia de todos vocês. Muito obrigada a todos, um bom descanso e tenham bons negócios amanhã, que amanhã tem mais.